Os livros de história fazem referência a vários períodos denominados como Revolução, e o objetivo do programa de hoje é definir e analisar o que é Revolução. Geralmente, a palavra revolução é empregada para se referir a algum tipo de mudança radical e profunda em uma determinada área da sociedade. Por exemplo, quando alguns estudiosos em rock and roll se referem a Elvis Presley ou John Lennon, afirmam que eles revolucionaram a música popular nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente. Já especialistas em arte podem afirmar que Michelangelo e Van Gogh foram responsáveis por revolucionarem a pintura e as artes em suas épocas. A partir desses exemplos, pode-se constatar que a expressão revolução faz referência a uma mudança brusca e radical em alguma esfera da sociedade, substituindo o modelo em vigor por algo totalmente novo. Também é importante destacar que o movimento revolucionário é essencialmente vanguardista, isto é, está à frente de seu tempo. Por definição, uma revolução é anticonservadora. Mas será que é só isso? Bom, minha intenção aqui não é a de analisar o conceito de revolução em sua totalidade de significados, mas a partir de seu caráter social, político e econômico. Florestan Fernandes, um importante pensador brasileiro, afirmou que a palavra revolução encontra empregos correntes para designar alterações contínuas ou súbitas que ocorreram na natureza ou na cultura, e continua afirmando que, mesmo na linguagem de senso comum, sabe-se que a palavra se aplica para designar mudanças drásticas e violentas na estrutura da sociedade. Para ele, uma revolução é um movimento que subverte a ordem social imperante numa determinada sociedade. O dicionário Hallwise afirma que revolução é um movimento de revolta contra um poder estabelecido, feito por um número significativo de pessoas, em que geralmente se adotam medidas mais ou menos violentas. A partir destas considerações, podemos definir revolução como um processo de transformação profunda nas estruturas políticas, sociais e ou culturais de uma nação. Já para Karl Marx, a burguesia desempenhou na história um papel revolucionário decisivo. Onde quer que tenha chegado ao poder, ela destruiu todas as relações econômicas ali existentes. Um ótimo exemplo prático disso está no caso da Revolução Francesa, pois neste país ocorreu uma insurreição armada que transformou completamente a sociedade e a política daquela nação. Pois nesta insurreição, a monarquia absolutista foi derrubada e um regime republicano foi instaurado em seu lugar. A revolução ocorrida na França obrigou à promulgação de uma nova Constituição no ano de 1789, uma carta de leis revolucionária, pois acabava com os privilégios anteriormente estabelecidos aos quais nobres e clérigos franceses usufruíam por séculos. O povo, que vivia em um sistema de servidão, literalmente servindo as classes altas da sociedade, após a Revolução passou a ser assistido por alguns direitos. Contudo, transformações revolucionárias deste porte não ocorreram só na França, já que outra revolução igualmente importante ocorreu na Rússia no ano de 1917. Como afirmara Marx, as armas que a burguesia usou para abater o feudalismo voltam-se agora contra ela mesma. Se o espectro revolucionário assustava a burguesia na Europa Central, por fim ela acabou acontecendo na Rússia, um império periférico. Apesar da Revolução ter inspiração nas ideias de Karl Marx, ironicamente ela não se opôs diretamente à burguesia, mas a uma monarquia sustentada fundamentalmente numa estrutura econômica feudal. Mesmo assim, a Revolução Russa, liderada pelos bolcheviques, derrubou o czar Nicolau e impôs o comunismo no país. Assim como ocorreu na França, no caso russo, não somente a monarquia foi destituída, mas o sistema econômico também foi radicalmente modificado. Como revolução, o que diferencia essas duas insurreições é essencialmente a classe social que chegou ao poder. Se na França a burguesia alcançou o topo da sociedade, na Rússia esse papel coube aos proletários, camponeses e operários. Com tudo isso em mente, podemos concluir que uma revolução só ocorre quando existe uma transformação radical e profunda nas estruturas de uma sociedade, ou nela como um todo.
Afinal, para que uma mudança seja possível, em primeiro lugar é preciso reconhecer que algo está errado e por isso precisa ser corrigido. Mas é importante que fique claro que uma revolução parte de uma ideologia que se choque com o sistema em vigor, já que sem uma base teórica sobre o que se quer transformar numa sociedade, um movimento revolucionário não passará de uma revolta popular ou rebelião, se preferir. Entretanto, também existem revoluções fora da esfera social ou política, mas que também interferem na economia e na cultura de uma nação, como é o caso das revoluções tecnológicas. E o maior exemplo de todos foi, sem dúvida nenhuma, a Revolução Industrial Inglesa do século XVIII, que provocou uma profunda transformação na forma de se fabricar objetos, alterando a sociedade de tal forma que hoje não imaginamos nossas vidas sem o convívio com produtos industrializados. Mas e hoje? Será que não estamos vivendo um momento histórico que nos exige mudanças, como aquelas em que as revoluções francesa e russa experimentaram? Pois ao mesmo tempo em que vivenciamos transformações radicais na tecnologia, podemos constatar que ela não está disponível para todos, o que se acentua com a chegada de uma pandemia de grandes proporções como a causada pelo coronavírus. Pandemia que desnudou nossa sociedade, mostrando as mazelas e diferenças sociais causadas por uma sociedade extremamente desigual, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Será que este momento, hoje vivido por todos nós, não é um momento de uma transformação profunda em nossa sociedade? Ou será que alguém acha que está tudo bem, que não existirão novas crises como a do Covid-19? Será este o momento em que tomaremos consciência de que algo está muito errado com o mundo que conhecemos? Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução, os proletários nada têm a perder exceto seus grilhões. Por outro lado, os trabalhadores têm o mundo a ganhar. Eu tenho um sonho, que meus filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Está claro que a espécie humana não poderá continuar por muito tempo com sua cegueira ambiental e com sua falta de escrúpulos na exploração da natureza. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém te bater numa das faces, ofereça-lhe a outra.